Série Esperança na Crise Final, parte 9. Estamos no capítulo 1, denominado Um Movimento de Reforma dentro da Igreja. Fanatismo. Entre as armas que o diabo utilizará para desmontar o plano de Deus de proclamar e promover uma reforma entre o seu povo, figura o fanatismo. Ele o fez nos dias dos apóstolos, na época da Reforma Protestante e praticamente tendo como motivo todos os despertamentos religiosos. O fanatismo aparecerá em nosso próprio meio. Virão enganos e de tal natureza que, se fora possível, desviariam até os escolhidos. Mensagens Escolhidas 2, página 16. Lutero também sofreu grande perplexidade e angústia pelo procedimento de pessoas fanáticas. E os Wesley e outros que abençoaram o mundo por sua influência e fé encontraram a cada passo os ardis de Satanás que consistiam em arrastar pessoas de zelo exagerado, desequilibradas e profanas a excessos de fanatismo de tal sorte. Guilherme Miller não alimentava simpatias para com as influências que conduziam ao fanatismo. Declarou, como o fez Lutero, que todo o espírito deveria ser provado pela palavra de Deus. Nos dias da Reforma, os inimigos desta assacavam todos os males do fanatismo aos mesmos que estavam a trabalhar com todo o afã para combatê-lo. Idêntico proceder adotaram os oponentes do movimento adventista. Grande Conflito 396 e 397. Todavia, isto não há de ser motivo para resistir ao verdadeiro reavivamento, à autêntica reforma que responde às características que irão sendo descritas adiante. Quando o Senhor opera mediante instrumentos humanos, quando os homens são movidos com poder do alto, Satanás leva seus agentes a exclamarem fanatismo e a advertir o povo a não ir a extremos. Cuidem todos quanto a soltar esse brado, pois, conquanto haja moedas falsas, isso não diminui o valor da que é genuína. Porque há reavivamentos e conversões espúrios. Não se segue daí que todos os reavivamentos devam ser tidos em suspeita. Não mostremos o desprezo que os fariseus manifestavam quando disseram: "Este homem recebe pecadores." Lucas 15:2. Obreiros Evangélicos, página 170. Nova luz. Outro dos métodos que o arqui-enganador utiliza para ludibriar as almas incautas é a proclamação de alguma nova luz. É certo que o povo de Deus poderá ir vendo ampliações das verdades fundamentais já solidamente estabelecidas. Dessa luz provirá a compreensão de profecias que se estão cumprindo. Porém, devemos ter em conta a seguinte instrução: quando o poder de Deus testifica daquilo que é a verdade, essa verdade deve permanecer para sempre como a verdade. Não devem ser agasalhadas nenhumas suposições posteriores, contrárias ao esclarecimento que Deus já proporcionou. Mensagens Escolhidas 1, página 161. A autêntica nova luz deve ter os seguintes elementos identificadores. 1. Estará 100% em harmonia com a palavra de Deus e não corresponderá a alguma interpretação caprichosa ou carente de fundamento bíblico. Surgirão homens e mulheres proclamando possuir alguma nova luz ou alguma nova revelação, e cuja tendência é abalar a fé dos marcos antigos. Suas doutrinas não resistem à prova da palavra de Deus. Mesmo assim, almas serão enganadas. Testemunhos Seletos 2, página 107. 2. Não contradirá nenhuma das verdades básicas solidamente estabelecidas como pilares inamovíveis na organização do povo de Deus.
Deus não dá a um homem luz contrária à estabelecida fé do corpo de crentes. Em toda a reforma surgiram homens pretendendo isso. Testemunhos Seletos 2, página 103. 3. Os que proclamam a nova luz não estarão enfatuados com a ideia de que são superiores a seus irmãos e de que Deus os escolheu, passando por alto o seu povo. Esta é, de maneira geral, a posição dos assim chamados movimentos de reforma. Deus não esqueceu seu povo, escolhendo um homem isolado aqui e outro ali, como os únicos dignos de que lhes confiei a verdade. Testemunhos Seletos 2, 103. Ninguém confie em si mesmo como se Deus lhe houvesse conferido luz especial acima de seus irmãos. Cristo é representado como habitando em seu povo. Testemunhos Seletos 2, página 103. Características adicionais da verdadeira reforma. Primeira, espírito de oração. Segunda, espírito de sincera conversão. Terceira, espírito abnegado e generalizado de trabalho missionário. Quarta, espírito de louvor e ação de graças. São esses os pensamentos que sugerem os seguintes parágrafos inspirados. Em visões da noite, passaram perante mim representações de um grande movimento reformatório entre o povo de Deus. Muitos estavam louvando a Deus. Os enfermos eram curados e outros milagres eram operados. Viu-se um espírito de intercessão tal como se manifestou antes do grande dia de Pentecoste. Viam-se centenas e milhares visitando famílias e abrindo perante elas a palavra de Deus. Os corações eram convertidos pelo poder do Espírito Santo e manifestava-se um espírito de genuína conversão. Portas se abriam por toda a parte para a proclamação da verdade. O mundo parecia iluminado pela influência celestial. Grandes bênçãos eram recebidas pelo fiel e humilde povo de Deus. Ouvi vozes de ações de graças e louvor, e parecia haver uma reforma como a que testemunhamos em 1844. Testemunhos Seletos 3, página 345.